pessoal, aqui é Fernanda Cardoso e hoje eu vim trazer mais um passo a passo. Eu fiz um post nas redes sociais perguntando qual peça vocês preferiam que eu ensinasse no próximo vídeo aula. E a peça vencedora foi essa necessaire meia-lua. Eu coloquei lá a bolsinha porta-medicamentos de bolsa e a necessaire meia-lua. E ela foi a mais votada, então é ela que nós vamos aprender hoje. Vamos lá? Bom, meninas, para começar, você vai imprimir o seu molde, que tá lá nos arquivos do grupo, tá? Tá lá em fotos, você vai procurar. Cada molde que tá lá, tá dentro de uma pastinha com o nome da peça, tá? E a necessaire meia-lua, ela tem lá no tamanho M, cada tamanho são 2 folhas, ó, tamanho M. E a tamanho G, que são 2 folhas também, tá? Então, hoje nós vamos fazer a tamanho M. E eu vou explicar para vocês como montar. Depois de você imprimir o molde, você vai pegar a sua régua e vai medir aqui onde tá marcando 3 centímetros e 3 centímetros. Você vai medir para conferir se o seu molde está no tamanho correto. Se tiver com 3 centímetros aqui e aqui, então o seu molde foi impresso no tamanho correto. Ok, meninas? Então, após você conferir isso, você vai pegar o seu molde, ó, vai dobrar aqui no risquinho, ó, bem aqui no meio, dobra aqui bem no risquinho e junta aqui, ó. Eu coloquei a letra B e a letra B. Você vai juntar a letra B com a letra B e aqui embaixo letra A com letra A, tá? Une as duas partes, deixa bem certinho e passa um durex. Aí, passou o durex no meio, uniu, né? Cola bem direitinho. Se você preferir, também é uma boa dica, você já imprimir direto no papel cartão. Ele tem o papel cartão no tamanho A4, que já dá pra você pegar e já imprimir no papel cartão, que fica bem durinho, fica bom pra você tá trabalhando com ele. Então, depois de você colar ali no meio, agora você vai recortar em toda a volta, tá? Recorta exatamente no risco. Esse molde já tem margem de costura. Então, o nosso molde vai ficar assim depois de recortado, tá, meninas? Aqui no molde mesmo, você vai ver que vai estar ali a anotação das medidas que você vai usar para a alça, para a parte do zíper, o tamanho do zíper, todas as informações que você precisa tá ali, tá? Então, agora nós vamos lá pro tecido cortar. Então, meninas, aqui eu dobrei o tecido, ó. Tecido dobrado, direito com direito. Nessa hora de cortar, você tem que prestar muita atenção na sua estampa que você tá usando, para não acontecer da sua estampa ficar de ponta cabeça na sua necessaire, tá? Então, presta atenção que a estampa tem que estar em pé. Se for uma estampa que tem vários sentidos, como essa que eu tô usando de coraçãozinho, olha, os coraçãozinhos são virados tanto para cima como para baixo. Certo? Se a sua estampa tiver ambos sentidos, então não faz mal. Mas se a sua estampa tiver um sentido só, por exemplo, se os coraçõezinhos fossem virados todos para um lado só, então eu teria que ver qual lado usar para que eles, depois da necessaire pronta, né, ela vai ficar nessa posição, pronta. Então, depois de pronta, qual que não vai ficar de ponta cabeça, tá, gente? Presta bastante atenção nisso, para você não perder o seu trabalho. Então, depois de ter dobrado, eu vou colocar ela bem aqui na dobra do tecido. E vou marcar e depois vou cortar. Então, aqui, meninas, nós vamos ver aqui, ó, parte do zíper.
cortar 2 vezes de 27 por 4,5 centímetros, certo? Então, como que a gente vai fazer? Nós vamos marcar no tecido. Vamos marcar 4,5 mais 4,5, que vai dar 9 no caso, né? Eu já vou aproveitar e já vou fazer os 2 cortes ao mesmo tempo, tá? 27 centímetros. Assim é muito mais rápido e mais prático. Já faz os 2 cortes ao mesmo tempo. Ó, marcou 4,5 mais 4,5. Agora aqui, aquela alcinha que vai do lado, olha. Essa aqui, ó. Essa alcinha aqui que vai de ambos os lados. Nós vamos cortar aqui, ó, 2 vezes de 15 por 5. Então, esses são os cortes no tecido principal. Uma vez o molde dobrado, certo? Com o tecido dobrado. 2 partes de 27 por 4,5, que é pro zíper, e 2 alças de 15 por 5. 15 por 5, tá? Agora, no tecido de forro, nós não vamos cortar essa alça. No tecido de forro, nós vamos cortar mais uma vez o molde com o tecido dobrado e 2 vezes essa medida aqui de 27 por 4,5, que é a parte do zíper. Bora lá! Bom, meninas, cortei, ó, uma vez no tecido principal, uma vez no forro, vou fazer o forro branco, olha. Uma vez no tecido principal, uma vez no forro. Então, meninas, agora eu vou lá pro ferro e vou mostrar pra vocês como que eu coloco a manta R2, tá? Eu vou usar a manta R2 pra estruturar a peça, mas se você não tiver a manta R2 aí na sua casa, você pode estar usando a manta R1 também. Se você for iniciante, você estiver ainda aprendendo, não tiver, né, o plano de vender essa peça que você está fazendo, você pode estar fazendo com feltro, usando várias camadas de TNT, de repente, né, para você não estar assim perdendo material. Então, vamos lá pro ferro, eu vou mostrar pra vocês como que eu coloco a manta R2 no tecido. Então, aqui é o seguinte, gente, ó, tá aqui a manta R2, tá? Peguei o meu tecido principal com a estampa pra cima, tá? Com o direito pra cima. Vou colocar ele aqui na manta. Deixa eu ajeitar aqui pra vocês conseguirem ver bem. Coloquei ele aqui em cima da manta. Agora, eu vou cobrir com qualquer retalho que eu tenha disponível. Cobrir, por quê? Porque a manta R2, ela tem cola. E ela vai liberar essa cola com o calor do ferro, tá? Então, pra cola não grudar no ferro, eu coloco esse tecido por cima pra proteger o meu ferro. Depois que já tá tudo coladinho, passadinho, nós vamos agora recortar em volta toda. Agora, já cortamos, olha, estamos com a peça aqui pronta para quiltar. Isso mesmo, nós vamos quiltar essa peça. Mas, aproveitando que a gente tá aqui no ferro, a gente já vai pegar aquelas 2 partezinhas que é pra alça, de 15 por 5, lembra? Vamos pegar elas e vamos passar elas, pra deixar elas prontinhas pra peça. O que a gente vai fazer? Vamos marcar elas. Vamos marcar elas aqui no meio, ó. Dobramos ela
bem no meio, passamos o ferro. Agora, nós abrimos ela e eu vou encontrar essa beirada com a marcação que ficou aqui no meio. Ó. E passamos o ferro novamente. Viramos do outro lado e fazemos a mesma coisa. Encontramos essa beiradinha com a marcação que ficou no meio. E agora, fechamos. Ó, vamos fechar. E vamos passar. Deixa bem alinhadinho. E passa o ferro. E faz assim na outra parte também, tá? Então, aqui, meninas, aqui tá o tecido de forro, aqui tá a manta R2 e aqui o tecido principal. Ó, fiz um sanduíche com os três. Você vai deixar eles bem ajeitadinho. Vamos alfinetar nas pontas, para que o tecido não corra, porque mesmo tendo ele colando um pouquinho com a manta R2, essa cola ela dura bem pouco e não fica, né, bem colado. Então, para o tecido não correr, a gente vai firmar aqui com os alfinetes. E agora, como que a gente vai marcar? Bom, você tem a opção de marcar com uma caneta invisível, daquelas que elas apagam com o ferro, né? Se você não conhece ainda, tem nos armarinhos, você pode estar procurando, é uma caneta invisível. Tem o lápis também, que ele se apaga quando você passa o ferro. Porém, quando eu uso tecido branco ou muito claro, eu não gosto de usar, porque já aconteceu comigo de não apagar e eu acabar perdendo a peça, tá? Então, eu agora uso isso aqui, ó. Ele é parecido com um cortador de pizza, mas não é um cortador de pizza, tá? Ele é próprio para marcar o tecido mesmo, porque assim, ó, eu marco com ele e ele vai deixar só o vinco. Só aquela marquinha em cima do tecido, tá? Se você não tiver isso aqui, o que você vai fazer? Pega alguma coisa que você tenha aí na sua casa, que tem uma pontinha de metal, mas que não corte o seu tecido. Você pode estar usando a ponta de uma pinça de sobrancelha, por exemplo, tá? Que tem aquela pontinha, né, de metal. Então, você pode estar marcando com ela assim. Quando eu não quilto o forro junto com o tecido principal e a manta, então, nesses casos, eu risco de caneta normal ou lápis na manta mesmo, sabe? Mas quando eu vou quiltar o forro junto, então eu uso esse daqui, que ele só marca, olha, dá pra ver, né? Ó, ficou a marquinha. Então, o que eu faço? Eu não fico medindo centímetro por centímetro, eu uso a largura da minha régua como base. Então, eu coloco a minha régua aqui onde ficou a marquinha e faço outra marquinha. Ó. E assim eu faço em toda a extensão do tecido. Ó, marquei todos nesse sentido. Agora, eu vou virar aqui e vou marcar. Nesse sentido. Ao contrário, né? Que vai estar formando ali
um losango. Agora está todo marcadinho e nós vamos para a máquina agora. Então, meninas, agora nós vamos quiltar essa peça. Olha, como eu deixei a marca no avesso, então a linha de cima eu vou usar a branca da cor do forro e a linha de baixo na cor do tecido principal que tá embaixo. Então agora vamos quiltar. Então nós vamos começar. Você pode começar por qualquer lugar, tá? Eu vou começar aqui pela beiradinha mesmo. Então, agora a nossa peça já está quiltada. Nós vamos refilar, tirar essas sobrinhas, ó, essas sobrinhas que ficaram, olha. Nós vamos refilar ela e vamos deixar tudo bem alinhadinho pra gente dar continuidade na nossa peça. Agora, com a nossa peça refilada, nós vamos reservar ela e vamos trabalhar agora na parte que vai o zíper. Então, aqui eu cortei 2 vezes na manta a medida da parte do zíper, que é 27 por 4,5, tá? 2 vezes na manta, ó. Prendi o tecido principal na manta. E agora vamos colocar o zíper. Então, você vai posicionar o tecido principal pra cima. Ó, ele tá preso na manta aqui, prende com alfinete. Vai pegar o seu zíper com a parte dos dentes do zíper pro direito do tecido, direito do zíper com direito do tecido. Vou usar o alfinete que eu tô usando aqui pra prender o tecido na manta e vou prender o zíper aqui, tá? Aproveitando que tô prendendo aqui o zíper, eu já vou colocar o tecido de forro em cima. Vou fazer todo esse sanduíche, olha. Manta, tecido principal, pelo direito com o direito do zíper. Direito do tecido principal com direito do zíper. E em cima do zíper, o tecido de forro. Direito do tecido do forro com avesso do zíper e prende. Prende tudo. Se você tiver dificuldade, é bom você alfinetar tudo, tá? E vamos passar uma costurinha aqui. Encostei o pé da máquina na borda do tecido. E vamos lá. Com retrocesso. Passa a costurinha. E termina com retrocesso. Vai ficar assim. Bom, meninas, aqui nós vamos rebater esse zíper agora, ó. Eu troquei a linha, coloquei em cima a vermelha e embaixo a branca, que é da cor do forro agora, tá? Então, vamos manter bem esticadinho
e vamos passar uma costurinha para rebater esse zíper. Vai esticando para não ficar embolado o tecido lá dentro. Procura manter sempre a costura reta, com a mesma distância no começo até o fim. Agora vamos colocar o outro lado do zíper. Olha como que ficou a costurinha. Vamos colocar o outro lado. Aqui eu estou com a manta R2, o tecido principal. Vou virar direito do zíper com direito do tecido principal. Coloquei em cima, alinho com o tecido que já tá aqui costurado no zíper, alfineto. Vou pegar a parte do forro, vou colocar em cima aqui, vou alinhar com a beiradinha do zíper e vou pra máquina, tá? Se você tem dificuldade, alfineta inteiro aqui pra ficar tudo certinho, tá? Pra não correr na hora de costurar. E bora passar a costura aqui. Eu tô com o fio vermelho na parte de cima aqui, mas não faz mal, essa costura não vai aparecer, tá? Se o pontinho da máquina estiver bem regulado, ele não vai ficar frouxo o ponto, então não vai aparecer esse fio. Agora, nós vamos virar, ó, não vai aparecer, ó. Agora a gente vai virar e vai rebater o zíper, ó. Não faz mal esse desencontro aqui, porque a gente vai refilar, tá? Essa sobrinha de tecido não faz mal, não se preocupe com isso. A gente vai arrumar tudo direitinho antes de costurar. Vamos lá. Vai sempre esticandinho para dar um bom acabamento na peça. Colocamos o zíper, agora vamos passar uma costurinha de segurança aqui na beirada e nessa outra beirada aqui também. Bem na beiradinha mesmo, só uma costurinha de segurança pro tecido ficar firme pra gente poder trabalhar com ele. Não precisa dar retrocesso, tá? Porque é uma costurinha de segurança. Agora, nós vamos refilar. Vamos cortar tudo que tiver sobrando aqui. Certinho, olha só. Agora, vamos passar uma costurinha aqui na alcinha, ó. Vamos passar uma costurinha bem na beiradinha dos dois lados. E terminamos a costura da nossa alcinha.
Ó. Passamos a costurinha nas duas beiradinhas. Antes de colocar a parte da alcinha, nós vamos colocar agora o cursor no zíper, tá? Colocamos o cursor. Agora, com o cursor aqui, nós vamos colocar a alcinha. Vamos alinhar. Escolhe qual lado a costura ficou mais bonitinha, pra você deixar no lado direito, tá? Bom, meninas, então aqui eu passei a costurinha bem na beiradinha com retrocesso para prender aqui a alcinha. Ó, repare que a alcinha fica virada para cima, sentido do zíper, tá? Ó, nos dois lados eu fiz a mesma coisa. Agora vamos montar tudo, né? Se por acaso você for colocar algum bordado ou aplique, você pode estar fazendo o quilt sem o forro junto, só a manta e o tecido principal. Aí você faz o aplique ou o bordado que tiver de fazer e depois você coloca o forro em cima para tampar o avesso, tá? Coloca o forro e daí passa uma costurinha de segurança em toda a volta. Ele não vai ficar quiltado junto com a peça. E você pode ali colocar o seu bordado, o seu aplique, aquilo que você quiser, tá? Aí uma sugestão. Vamos agora continuar a nossa peça. Agora nós vamos pegar, ó, essa parte aqui, com essa do zíper, direito com direito, ó. Vamos unir elas, alinhar direitinho e vamos alfinetar. Alfinetamos aqui, agora nós vamos passar uma costura aqui com um pezinho de máquina de distância da borda do tecido. Costura com retrocesso, tá? Vamos lá. Passamos a costurinha aqui, então, ó. Agora, vamos alinhar a nossa peça. Bom, meninas, aqui, ó, pega e faz assim, ó, mede, ó, deixa eu mostrar de um jeito que vocês entendam. Peguei essa parte aqui, segurei aqui no cantinho, dobrei, ó. Pega e faz assim, e vai dobrando e segurando, se você preferir alfinetando, né? Mas isso aqui é só pra você medir se tá no tamanho correto, se vai dar certinho lá. Por quê? As medidas estão corretas no molde, mas pode acontecer que você refile demais, pode acontecer que a tua costura fique um pouco mais larguinha. Ó, chegou aqui, dobra essa partezinha aqui, ó. Ó, dobra assim e vai fazer encontrar com essa outra parte aqui. Ó, aqui eu vi que dá pra mim fazer uma costurinha ainda aqui, ó, um pé de máquina bem certinho, tá? Então, agora, o que eu vou fazer? Aqui, se você medir e tiver sobrando demais, você pode cortar o pedacinho que estiver sobrando. Se estiver faltando, daí você vai ter que, de repente, desmanchar essa costura e fazer ela mais na beirada. Depende do tanto que tiver faltando ali, tá? Mas não é pra faltar. Se você seguir direitinho, passo a passo, não é pra faltar de forma alguma. Ó,
Vamos unir essa outra parte aqui, esse outro lado. Vamos passar a costurinha. Um pezinho de máquina sempre. Aqui agora é o seguinte, eu vou colocar um viés aqui pra fazer o acabamento, tá? Como eu vou usar um viés branco, porque o meu forro é branco, eu vou trocar o fio de cima também, vou colocar o fio branco. Troquei o fio, agora eu vou usar esse viés aqui, ó, é um viés industrial, tá? Que a gente já compra pronto, o rolinho. Eu acho muito mais prático, mas se você quiser usar um viés de tecido também, né, fica à vontade, você pode estar usando. Então, eu vou estar colocando aqui o viés. Toma o cuidado de passar a costurinha do viés, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, como ele é branco, dá uma certa transparência, então dá pra ver aqui, ó, do outro lado. Ó, tá aparecendo aqui a marca da linha, né? Procura passar a costura pro teu viés um pouco mais pra dentro. Por quê? Porque daí vai tampar essa costura que ficou embaixo. Pra não acontecer de depois, a hora que você desvirar o viés, ficar a costura aparecendo, tá? Então, passa a costura um pouquinho mais pra dentro, só pra tampar essa costura que tá aí. Isso vale pra qualquer peça que você for colocar viés, tá? Passei a costura aqui. Agora, eu vou dobrar do outro lado, ó, dobrei e vou passar uma costurinha aqui. Não precisa fazer o acabamento ali naquelas pontinhas, porque nós vamos fazer o acabamento delas depois, tá? Aquelas pontinhas ali vão ficar escondidas. Então, você não precisa se preocupar com o acabamento delas, tá? Passamos a costurinha. Vamos cortar o excesso de viés que ficou sobrando. E vamos colocar viés do outro lado também, do mesmo jeito. Feito isso, coloquei viés de um lado, coloquei do outro, ó. Agora, nós vamos pegar a nossa peça e vamos alfinetar ela pra fechá-la, ó. Procura deixar bem certinho aqui esse cantinho, ó. E quando chegar aqui no zíper, alfineta essa parte do viés viradinha pra baixo, tá? Sempre viradinha pra baixo. Vamos alfinetar em volta toda agora. Olha, meninas. Então, eu tô alfinetando aqui em volta toda. Ó, quero mostrar pra vocês, ó, como deu bem certinho aqui o tamanho, ó. Não sobrou nem faltou nada, tá? Então, assim, o molde tá bem certinho. É só se você fizer uma margem de costura muito larga ou se você refilar demais aí na hora de cortar o tecido, você acabar tirando tecido demais, tá? Só assim pra não dar certo. Ó, não esquece de virar a parte do viés pra baixo, sempre no sentido pra baixo, tá? Então, agora vamos passar uma costurinha com um pé de máquina em toda a volta aqui. Vamos lá. Começa sempre com um retrocesso, tá? Passamos a costura em toda a volta. Agora, você vai alfinetar em volta toda aqui do outro lado. Um detalhe, antes de você começar a alfinetar,
lembra de abrir o zíper, tá? Vamos abrir o zíper, por quê? Porque depois a gente vai desvirar, né? Então, a gente precisa que o zíper esteja aberto. Então, agora vamos alfinetar aqui do outro lado. Mesma coisa. Parte do viés, viradinha pra baixo. Bora costurar. Ó. Passei a costura. Tudo costuradinho. Agora o que a gente vai fazer? Vamos passar o viés. Vamos colocar o viés em volta toda dos dois lados, tá? Bora lá. Então, aqui embaixo, pra você fazer o acabamento, você vai abrir aqui, ó, essa parte do viés, abre. Coloca aqui, encaixa, né? Sobrando uma pontinha, ó, deixa sobrando. Vamos costurar. Então, aqui embaixo, coloca o viés, ó, encontra aqui o viés. Coloca o viés bem na beiradinha do tecido, sobrando um pedaço. Ó, esse pedaço que tá sobrando agora, você vai dobrar ele pra dentro, tá? E com ele dobradinho, nós vamos costurar. Tá? Deixa ele dobradinho bem certinho ali. Se for necessário, coloca um alfinete ali pra segurar. Porque depois vai ficar melhor o nosso acabamento, tá? E vamos costurar com retrocesso, não esquece. Quando chegar aqui no final, você corta sobrando um pedacinho, tá? Pra que você possa estar fazendo o acabamento. Quando chegar aqui no finalzinho, você faz a mesma coisa, dobra o teu viés pra dentro, tá? Deixa ele dobradinho pra dentro. Termina a costura até o final com retrocesso. Agora, nós vamos virar. Ó. Vai ficar assim. Vira agora aqui pro outro lado, tá? Agora, nós vamos fazer aqui do outro lado, a costura. Ajeita a pontinha do teu viés ali, se for preciso dobrar algum pedacinho pra dentro, dobra, ó. Dobrei, alinhei direitinho e vamos passar uma costura agora aqui desse lado. Chegando aqui do outro lado, na outra pontinha, ajeita, deixa bem dobradinho, bem direitinho e encerra com o retrocesso. Ó, estamos quase acabando a nossa necessaire. Ó, colocado o viés de um lado, agora nós vamos colocar do outro lado. Pronto, meninas, olha, passei o viés em volta toda, ó. Agora, nós vamos virar a nossa peça. Ajeita bem as pontinhas.
fofura que ela ficou. E aí, pessoal, vocês gostaram da nossa necessaire? Essa que a gente fez hoje é tamanho M. E você vai encontrar os moldes lá no nosso grupo do Facebook em 2 tamanhos, no G e no M, tá? Então se inscreve aqui no canal, curte se você gostou e solicita sua entrada no nosso grupo do Facebook. E até o próximo vídeo, pessoal!